Em agosto de 2008, uma menina de apenas 4 anos desapareceu em Israel. Seu nome era Rosie Pizen. Loira, de olhos claros e sorriso tímido, Rosie parecia ser apenas mais uma criança, vivendo uma infância comum. Mas por trás daquela aparência, existia uma história familiar tão complexa que, quando a verdade veio à tona, o caso chocou não apenas Israel, mas o mundo inteiro. Esta não é apenas a história de um crime. É a história de uma criança que, desde muito cedo, foi envolvida em conflitos, decisões e relacionamentos criados pelos adultos ao seu redor. E é também a história de perguntas que permanecem sem respostas até hoje. Rosie Pizen nasceu em Paris, França, em 2004. Ela era filha de Benjamin Pizen e Marie-Charlotte Renaud. Nos primeiros anos de vida, Rosie viveu entre os conflitos de um relacionamento que já enfrentava dificuldades. Quando Rosie tinha cerca de 1 ano de idade, seus pais viajaram para Israel. O objetivo da viagem era que Benjamin conhecesse seu pai biológico, Ronnie Ron, com quem não possuía uma relação próxima. Mas durante essa visita, algo inesperado aconteceu. Marie iniciou um relacionamento com Ronnie Ron. Sim, o avô paterno de Rose. A descoberta destruiu a família. Benjamin retornou para a França. Marie permaneceu em Israel. A partir daquele momento, a vida de Rose mudaria para sempre. Após a separação dos pais, Rose permaneceu durante um período na França. É justamente nesta fase que surgem algumas das informações mais controversas do caso. Segundo relatos feitos posteriormente por Marie, Rose teria sido hospitalizada após sofrer maus tratos enquanto vivia com o pai. Porém, essa acusação nunca foi comprovada judicialmente. Benjamin negou todas as acusações. Segundo ele, Rose recebeu atendimento médico por questões relacionadas ao desenvolvimento e à saúde, não por agressões. Até hoje não existe consenso sobre o que realmente aconteceu durante esse período. O que se sabe é que a relação entre os adultos envolvidos já era marcada por acusações mútuas e versões conflitantes. Por isso, é impossível afirmar com certeza o que Rose viveu na França. Por volta dos 3 anos de idade, Rose foi levada para Israel para viver com a mãe. Lá, Marie continuava seu relacionamento com Ronnie Ron. Nesse período, Rose passou a viver em uma família extremamente incomum. Ronnie era ao mesmo tempo seu avô biológico e o companheiro de sua mãe. Marie e Ronnie tiveram 2 filhas juntas. Essas meninas eram meias-irmãs de Rose. Poucas informações foram divulgadas sobre a convivência entre as 3 crianças. Muitas pessoas que tiveram contato com Rose a descreviam como uma menina carinhosa, uma criança que buscava atenção, afeto e aprovação dos adultos. Mas também existem relatos de que ela enfrentava dificuldades emocionais, que era frequentemente vista chorando e com um olhar de tristeza. É importante lembrar que essas descrições vieram de familiares, conhecidos e profissionais que tiveram contato com ela. Entre todos os personagens dessa história, uma pessoa costuma ser lembrada de forma diferente: sua bisavó. Segundo os relatos públicos disponíveis, Rose passou um período vivendo com ela. Familiares afirmaram que a bisavó demonstrava carinho pela menina e tentava cuidar dela. Não há registros públicos indicando que ela tentou obter a guarda legal de Rose. Mas existe algo importante. Quando Rose desapareceu, foi justamente a bisavó quem começou a questionar onde ela estava. Ela não aceitou respostas vagas, não acreditou nas explicações apresentadas e continuou insistindo. Mais tarde, seria essa preocupação que ajudaria a desencadear a investigação. Durante meses, Rose simplesmente desapareceu. Alguns familiares receberam explicações diferentes. Uns ouviram que ela havia sido enviada para a França, outros ouviram que estava morando em outro local. As versões mudavam constantemente, mas a bisavó continuava desconfiada. Ela queria respostas e decidiu procurar ajuda. As autoridades começaram a investigar. Logo perceberam que ninguém conseguia explicar de forma convincente onde Rose estava. O desaparecimento passou a chamar a atenção nacional. Israel inteiro começou a acompanhar o caso. O que aconteceu depois chocou o país.
Durante as investigações, a polícia chegou até Ronnie Ron. Em determinado momento, ele confessou o crime. Segundo a polícia, Ronnie contou que colocou o corpo de Rose dentro de uma mala. Depois, lançou a mala no rio Yukon. As buscas foram iniciadas, e então aconteceu a descoberta que ninguém queria encontrar. Dentro de uma mala submersa, estavam os restos mortais de Rose. Ela tinha apenas 4 anos. Embora tenha confessado inicialmente, Ronnie mudou sua versão diversas vezes. Em alguns momentos manteve a confissão, dizendo que havia tirado a vida de Rose acidentalmente com uma bofetada em uma crise de raiva, enquanto ela estava se comportando mal no banco de trás do carro, enquanto ele dirigia. Em outros alegou que havia sido pressionado. Mais tarde chegou a acusar Marie. Essas mudanças geraram dúvidas sobre diversos detalhes do caso. Até hoje existe debate sobre exatamente como os acontecimentos ocorreram, inclusive sobre os momentos finais da vida de Rose. A situação de Marie também gerou enorme controvérsia. Ela nunca fez uma confissão completa de homicídio, nunca declarou ter matado a própria filha, porém admitiu ter ocultado informações, admitiu saber que Rose estava morta e admitiu não ter procurado as autoridades. Segundo seu próprio depoimento, ela não denunciou Ronnie porque não queria traí-lo. Durante o julgamento, os promotores apresentaram evidências e testemunhos que indicariam que Rose era vista como um problema para a vida do casal. Marie negou desejar a morte da filha. Mesmo assim, os tribunais concluíram que ela teve participação suficiente para ser responsabilizada criminalmente. Após anos de investigação e processos judiciais, Ronnie Ron foi condenado à prisão perpétua. Marie também recebeu condenação relacionada ao assassinato da filha. Os tribunais israelenses entenderam que ambos tinham responsabilidade pela morte de Rose. Mas apesar das condenações, nem todas as perguntas foram respondidas. A forma exata da morte, o momento preciso em que ocorreu e o grau de participação de cada envolvido continuam sendo temas discutidos por quem acompanha o caso. Hoje, mais de uma década depois, o nome Rose Pizzen ainda é lembrado, não apenas pela brutalidade do crime, mas porque sua história representa algo profundamente doloroso. Uma criança cercada por conflitos criados por adultos, uma menina que dependia completamente das pessoas ao seu redor e que acabou se tornando vítima justamente daqueles que deveriam protegê-la. Talvez seja por isso que o caso continue emocionando tantas pessoas. Porque quando olhamos para as fotografias de Rose, não vemos apenas uma vítima. Vemos uma criança, uma menina de 4 anos, uma vida inteira que nunca teve a chance de acontecer. E essa é a parte mais triste de toda essa história.